Sejam bem-vindos à nossa aula. Estamos iniciando mais uma aula de matemática. Professor Léo Garcia aqui com vocês. Hoje nós iremos resolver as questões da avaliação. Então, a primeira questão diz assim: de quantas maneiras diferentes pode-se vestir uma pessoa que tenha 5 camisas, 3 calças, 2 pares de meia e 2 pares de sapato? Então, essa questão ela é muito simples, é o princípio fundamental da contagem. Então, você vai pegar somente 5 vezes 3 vezes 2 vezes 2, certo? Que são 5 camisas, 3 calças, 2 pares de sapato, 2 pares de meia e 2 pares de sapato. Então, quando você multiplicar 5 vezes 3, vai dar 15, vezes 2 vai dar 30, vezes 2 vai dar 60. Essa aqui é a nossa alternativa. Nossa segunda questão, ela diz o seguinte: dados os algarismos 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9, quantos números de 3 algarismos distintos podemos formar? Então, vamos levar em consideração que são 3 algarismos distintos. Ele está dizendo aqui, ó, distintos, ou seja, diferentes, tá bom? Então, vejamos. Precisamos entender que na primeira possibilidade, aqui nós não podemos colocar o zero, tá certo? Aqui nós não podemos colocar o zero, tá bom? Então, na primeira possibilidade, nós temos 9 possibilidades, né? Que é do 1 até o 9, tá certo? Na segunda possibilidade, nós podemos colocar o zero, mas não podemos colocar o número, o algarismo que colocamos anteriormente. Então, ao todo eu tenho 10 algarismos, incluindo o zero, menos 1, 9 novamente, certo? Na terceira possibilidade, eu tenho 10 possibilidades, né? Só que, na verdade, eu não posso utilizar os 2 algarismos que eu usei na primeira e na segunda possibilidade. Então, 10 menos 2 vai dar 8, né? Então, eu vou apenas agora multiplicar. Vou multiplicar um pelo outro. Tá bom? Para a gente poder obter o resultado. Então, quando eu multiplicar 9 vezes 9 vezes 8, vai dar 648. Certo, gente? Aqui é a nossa alternativa. Terceira questão. Diz: o anagrama é um jogo de palavras que utiliza a transposição ou rearranjo de letras de uma palavra ou frase com o intuito de formar outras palavras ou com ou sem sentido. É calculado através da propriedade fundamental da contagem, utilizando o fatorial de um número de acordo com as condições impostas pelo problema. E aí, gente, ele pede: determine quantos anagramas tem a palavra letra. Então, você vai contar quantas letras tem, né? Então, são 5 letras. Então, vamos botar 5 possibilidades. 3, 4, 5. Então, você vai... Na realidade, você vai ver aqui, ó. Na primeira letra, eu tenho quantas possibilidades? Eu tenho 5. Na segunda letra, eu tenho quantas possibilidades? Eu tenho 4. Por quê? Porque a letra que eu botei aqui, eu não vou mais botar aqui. Na terceira letra, eu vou ter 3 possibilidades. Na quarta letra, eu vou ter 2 possibilidades. Na última letra, eu só vou ter 1 possibilidade. Então, pessoal, você só teria que multiplicar, né? Você iria apenas multiplicar 5 vezes 3 vezes 4 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Você iria fazer somente isso, tá certo? Que ia dar, na verdade, 120. Agora, quero que chamar a atenção de vocês aqui. Observe o que é 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Simplesmente é a permutação de 5, né? Que é igual ao fatorial de 5, que é igual a 120. Ok? Se você lembrar, você pode ir direto. Se você associar
o anagrama com a permutação, você pode ir direto pelo fatorial e encontrar o resultado. Se você não lembrar, você faz todo o desenvolvimento que nós fizemos aqui. 120, está aqui a nossa alternativa. Quarta questão. Considere todos os números formados por 6 algarismos distintos. Vou prestar atenção nessa palavra, porque ela é importante. Algarismos distintos, obtidos permutando-se de todas as formas possíveis. O algarismo 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Quantos números são possíveis formar num total? Bem, pessoal, então aqui ele já está dizendo, né, permutando-se de todas as formas possíveis. Ou seja, permutar quer dizer trocar. Trocando esses algarismos de lugares, todas as possibilidades. É isso que a questão está dizendo. Então, na realidade, você tem uma permutação de 6 que é igual a fatorial de 6. Se você lembrar quanto é o fatorial de 6, você pode dar o resultado já direto. Se você não lembrar, você calcula o fatorial, não tem problema, tá certo? Então, o fatorial de 6 é 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, né? Multiplicando todos esses valores, você vai encontrar 720. Está aqui a nossa alternativa. Em uma empresa, 15 funcionários se candidataram para as vagas de diretor e vice-diretor financeiro. Elas serão escolhidas através do voto individual dos membros do conselho da empresa. Vamos determinar quantas maneiras distintas, veja aqui a palavra, né? Quantas maneiras distintas, diferentes, essa escolha pode ser. Bem, pessoal, olha, a questão, o enunciado, ele já nos diz que são maneiras diferentes. Se são maneiras diferentes, você vai usar um arranjo. No entanto, vamos supor que na leitura você não perceba. Aí você vai ter que fazer o seguinte, Você vai ter uma chapa com o diretor e o vice-diretor. Suponhamos que aqui para diretor você coloque o João e aqui você coloque o Antônio. Tudo bem. Agora veja e preste bem atenção nessa outra chapa aqui, você tem diretor, né? Nessa outra chapa, você tem aqui, diretor, vice-diretor. Aí você tem aqui o Antônio para diretor e aqui você tem o João para vice-diretor. Eu pergunto a você, a segunda chapa é igual à primeira chapa? Embora sejam as mesmas pessoas? Não, por isso é que é distintos, por isso que são diferentes, tá certo? Então, quando se fala em diferentes, se fala em arranjo. E aí nós vamos resolver essa questão de uma forma muito simples. Nós vamos dizer que o arranjo são 15 pessoas, né? De 15, 2 a 2, porque são duas pessoas concorrendo. Para resolver isso aqui de uma forma rápida, você pode ir pelo princípio fundamental da contagem. Como assim? Você vai olhar para esse valor aqui, certo? Você vai olhar para esse valor aqui, que ele vai determinar quantas vezes você vai fazer o desenvolvimento do 15, que é o primeiro valor. Então, se tem 2, então são 2 vezes. Então, você vai pegar 15 vezes 14. Quando você multiplicar 15 vezes 14, você vai encontrar 210. Está aqui a nossa alternativa. Suponhamos que você não lembra do princípio fundamental da contagem. Então, você vai para a fórmula. Arranjo de n PAP é igual a quem? Fatorial de n dividido por
N menos P fatorial, certo? Então, quando você tem, por exemplo, 15 pessoas para formar grupos de 2 em 2, então você vai ter um arranjo de 15, 2 a 2, certo? Então, fatorial de 15 dividido por 15 menos 2 fatorial. Então, fatorial de 15 dividido por 15 menos 2 vai dar 13 fatorial. Então, para eu não ter que dividir todos, tanto 15 fatorial como 13 fatorial, e depois dividir de novo, né? Desenvolver todos os valores, eu vou desenvolver o 15 até o 13 fatorial. 15, 14, 13 fatorial, dividido por 13 fatorial. Então, perceba que esse 13 fatorial eu posso simplificar com outro 13 fatorial, certo? Então, na verdade, eu tenho 15 vezes 14, que é o que eu fiz aqui, certo? Por isso que vai dar 210. Por isso que você pode vir direto para cá. Vamos para a nossa próxima questão. Durante uma operação policial, 15 homens foram detidos e transportados para a delegacia em 3 transportes. Primeiro, com 6 lugares. Vamos marcar aqui, né? Então, o primeiro com 6 lugares. O segundo com 5 lugares. E o terceiro com 4 lugares. Sabendo que A representa arranjo, P representa permutação e C representa combinação. E levando-se em consideração que a ordem dos presos não fará diferença, vamos anotar isso aqui também, ó. A ordem dos presos não fará diferença, certo? O cálculo para determinar o número de maneiras que os detidos podem ser transportados para a delegacia será feito da seguinte forma. Bem, pessoal, nesse caso aqui, nós vamos levar em consideração quando ele diz que a ordem dos presos não fará diferença, então ele está dizendo para nós que nós devemos usar uma combinação, certo? Então nós precisamos compreender isso. Mas suponhamos que nós não compreendemos isso, né? Então veja que no carro 1, vamos supor que vá o Antônio, o João, o Felipe, o Márcio, o Ricardo e o Luiz. Agora, se eu inverter essa ordem, se eu botar no mesmo carro 1 o Luiz, o Ricardo, o Márcio, o Felipe, o João e o Antônio, vai fazer alguma diferença? Não, né? Não vai. Então, por isso que ele está dizendo que a ordem dos presos não fará diferença, tá certo? Então, por isso vai ser uma combinação. Então, essa combinação vai ser uma combinação de 15, porque foram 15 presos, num total de 6, porque o carro levava 6 pessoas. Agora, vamos para, no caso do carro 2, né? No carro 2, bem, nós já sabemos que é uma combinação, tá bom? Então, se nós já sabemos que é uma combinação, nós sabemos que não vai ser essa alternativa, né, de arranjo. Nós sabemos que não vai ser essa alternativa de permutação. Agora, nós vamos ficar entre duas opções, tá certo? Então, no carro 2, irão 5 pessoas, 5 lugares. Agora, observe o seguinte, que eram 15 presos, já foram 6 no carro 1. Faltam quantos presos? Então, na realidade, faltam 9, né? Então, vai ser uma combinação de um total de 9 para o carro 2, formando grupos de 5, certo? Agora, vamos para o carro 3. O carro 3
nós temos, veja que nós tínhamos 9 possibilidades e foram levados 5. Então, sobraram quantos? 4. Então, nós temos um total de 4 possibilidades. No carro 3, são levadas 4 pessoas, certo? Então, eu sei que eu tenho 3 combinações, 15, 6 a 6, 9, 5 a 5 e 4, 4 a 4. E aqui ele pergunta o seguinte: qual o cálculo para determinar o número de maneiras que os detidos podem ser transportados? Agora observe que não é só você fazer uma combinação separada, né? Você vai ter que multiplicar o resultado das 3 combinações, tá bom? Então, para você fazer isso, né? Você multiplicar o resultado das 3 combinações, você vai fazer uma multiplicação da combinação de 15, 6 a 6, vezes a combinação de 9, 5 a 5, vezes a combinação de 4, 4 a 4. Então, está aqui a nossa opção, né? E a nossa opção. Próxima questão diz assim: em uma caixa há 6 bolas brancas e 9 bolas vermelhas. Qual a probabilidade de, ao acaso, ser retirada uma bola vermelha? Então, nós temos 6 bolas brancas e 4 bolas vermelhas. Ao todo, nós temos 10 bolas. Tá bom? Então, ele quer a probabilidade de tirar 4 bolas vermelhas. Então, são quantas vermelhas? Qual a probabilidade de se tirar uma bola vermelha? Eu tenho quantas bolas vermelhas? 4. 4 bolas vermelhas, num total de quanto? 10. Aqui é a nossa opção. Vamos supor que não tivesse 4 sobre 10. Aí você tinha que simplificar, tá bom? Dividir em cima por 2, dividir em cima por 2, que daria 2 sobre 5. Então, seria uma outra possibilidade, tá certo? Ou vamos supor que não tivesse fração, tivesse número decimal, você iria dividir 4 por 10, tá bom? Que é a mesma coisa que dividir 2 por 5, certo? Ou que daria 0,4, tá bom? Ou vamos supor que esteja as opções em porcentagem. Então, 0,4 vezes 100 vai dar 40%. Então, poderia ser uma dessas possibilidades, certo? Ok? Ou essa também. Poderia ser uma dessas aqui, tá bom? Próxima questão, ela diz assim: jogamos 2 dados comuns, considerando os resultados favoráveis e o total de resultados possíveis. Qual a probabilidade de que o total de pontos seja igual a 10? Então, pessoal, precisamos entender que os dados são comuns. Quando ele diz que os dados são comuns, quer dizer que a possibilidade é igual para todos. Então, no dado 1, eu tenho 6 possibilidades. No dado 2, eu também tenho 6 possibilidades. Eu quero que o total de pontos, ele está dizendo aqui, seja igual a 10, ou seja, a soma dos pontos seja igual a 10. Então, quais são as possibilidades que eu tenho? Pode dar 5 e 5 no dado 1, no dado 2, né? E pode dar 5 no dado 2, no dado 1, não vai fazer diferença. Mas pode dar, por exemplo, pode dar 6 e 4 no dado 1 e no dado 2. E pode dar 4 e 6, né? No dado 1 e no dado 2, que faz toda a diferença. Então, nós temos 3 possibilidades que é a soma de 10. Então, na verdade, vamos observar o seguinte. Então, pessoal, o nosso espaço amostral vai ser 6 vezes 6, que vai dar 36, né? Porque eu vou juntar 6 possibilidades do dado 1 com as 6 possibilidades do dado 2. Agora, veja que eu tenho aqui 3 possibilidades para que a soma dê 10, né? Então, eu tenho
3 em um total de 36. Quando eu divido, simplificar 3 por 3 vai dar 1, 36 por 3 vai dar 12. Aqui é a nossa alternativa. Essa questão, ela diz que no jogo de Lipa sorteia-se um número de 1 a 600. Cada número possui a mesma possibilidade. Vamos prestar atenção nisso aqui, ó. Cada número possui a mesma possibilidade. Com base nesta afirmação, podemos afirmar que, pessoal, quando cada valor possui a mesma probabilidade, as mesmas condições, nós vamos dizer que eles são equiprováveis. Ou seja, eles possuem as mesmas condições. Então, está aqui a nossa alternativa, tá bom? As possibilidades são equiprováveis. Consideremos o experimento aleatório do lançamento de uma moeda perfeita. Qual a probabilidade de cair cara, pessoal? Olha, em uma moeda eu tenho a cara e eu tenho a coroa. Quantas possibilidades ao todo? 2. Qual a possibilidade de sair cara? É uma possibilidade de 2. 1/2, tá bom? Bem, pessoal, chegamos ao fim da nossa aula e até a próxima oportunidade, se Deus quiser permitir.